E nossos astronautas do futuro iniciaram sua missão rumo ao Sol. Vamos saber um pouco mais sobre o Astro-Rei? Estamos nos aproximando de um Deus. Deus? Perdão, eu não entendi, senhor. Bom, vamos dar uma olhada no nosso banco de dados que você vai entender melhor. Desde a antiguidade, o Sol é cultuado como divindade. Na Grécia era identificado com o deus Apolo. Já os egípcios o conheciam como Ra. Na Índia ele era Agni. Na Pérsia, Mitra. E entre os astecas era chamado Huitzilopochtli. E não apenas as religiões antigas, mas também os primeiros cientistas já olhavam para o Sol com curiosidade e fascinação. Para o filósofo grego Anaxágoras, por exemplo, o astro seria uma enorme esfera de metal. Mas será que ele estava certo? Uma esfera de metal? Anaxágoras foi um dos maiores pensadores da antiguidade, oficial. Lembre-se que ele viveu há milhares de anos e contava apenas com seu próprio raciocínio. Hoje, é claro, depois de muitos estudos, sabemos que Anaxágoras não estava certo. O Sol é, na verdade, uma esfera de gás incandescente, constituída principalmente de hidrogênio e hélio. É uma esfera de gás bem grande. Nem tanto. Foi o que eu disse, nem tanto. Apesar de seu diâmetro ser 109 vezes maior que o da Terra e de sua massa ser aproximadamente 300 mil vezes maior que a terrestre, se compararmos com outras estrelas, o Sol é um astro relativamente pequeno. O que não impede que, mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, sua energia seja suficiente para influenciar importantes processos físicos e químicos que garantem a vida em nosso planeta. Hoje temos uma consciência mais ampla sobre a necessidade de conservar a natureza e a saúde de nosso planeta. A consciência socioambiental vem crescendo, assim como o consumo energético. Por isso, tem se investido também em fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica, a maremotriz e a geotérmica. Mas não é apenas o ser humano que necessita dela. A água ferve, o sorvete congela, as brisas refrescam, as lâmpadas acendem. Ei, a luz voltou! As ondas alternam, os carros se movimentam. Nós existimos graças à onipresença e onipotência da energia, que está até no mais absoluto vazio cósmico. A energia pode se apresentar sob diferentes formas: elétrica, química, mecânica, luminosa, nuclear e outras. Ela não pode ser destruída nem criada, apenas transformada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Há correntes que afirmam que a temperatura da Terra vem aumentando muito a cada ano que passa. E sobre temperatura, vamos descobrir mais sobre termodinâmica na série A Física e o Cotidiano. Cris e Lilico vão nos mostrar isso. Lilico, você tá fervendo. É sério? Tá quente demais. Então pega o termômetro ali no armário, vamos medir a temperatura. Aqui? Achei. É esse. A palavra termômetro vem do grego termo, que significa quente, e metro, que significa medida. Quando a natureza do calor foi realmente compreendida, no século XVIII, ele pôde ser controlado e utilizado para realizar trabalho em benefício do homem. Assim nasceu a Revolução Industrial e, junto com ela, a termodinâmica. A Revolução trouxe as primeiras máquinas a vapor. Ainda àquela altura, com baixo rendimento, elas desperdiçavam a maior parte da energia consumida, como acontecia com a máquina de Newcomen. Impressionado com o desperdício de energia da máquina mais avançada na época, o mecânico escocês James Watt apresentou por volta do ano de 1770 um modelo mais eficiente que contava com o seu grande invento, o condensador. A máquina proposta por Watt foi empregada em moinhos, fábricas de papel, destilarias,
canais, no bombeamento de água das minas e logo passou a ser utilizada em locomotivas e barcos a vapor. E assim, o ser humano passou a ter no calor uma fonte de energia antes da eletricidade. E foi a partir da Revolução Industrial que cientistas se debruçaram sobre ela. A eletricidade começou a se tornar compreensível quando se descobriu que todos os fenômenos elétricos estão relacionados a uma propriedade fundamental da matéria, chamada carga elétrica. A matéria é feita de uma mistura de partículas positivas, os prótons, e negativas, os elétrons, que juntamente aos nêutrons, as partículas neutras, basicamente constituem os átomos. Prótons e nêutrons ocupam o núcleo do átomo, enquanto os elétrons giram na eletrosfera. A turma do Lilico está fazendo um trabalho para a escola sobre eletricidade. Cris é a repórter e Julinha faz o papel de uma grande cientista. Paulão é o câmera e Lilico o diretor. Vamos acompanhar? Corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas através de um meio condutor. Matematicamente, ela é obtida dividindo a quantidade de carga que atravessa determinada área pelo tempo necessário para isso. É através da corrente elétrica que a energia flui da fonte energética até um aparelho eletroeletrônico, como um videogame, por exemplo. As cargas atuam como pequenos carros de Fórmula 1, transportando energia ao longo do circuito. Como devem se mover facilmente, o circuito pelos quais as cargas transitam são feitos de metal. É por isso que o cobre é tão usado nas instalações elétricas. Em casos extremos, como nos microprocessadores dos computadores, até o ouro é usado para facilitar ao máximo esse movimento. Como você verá, é possível fazer analogias bem legais entre a eletricidade e outros elementos do nosso cotidiano, como a água fluindo através de tubos, corridas de Fórmula 1 e etc. E quanto aos choques elétricos, doutora? Que dica você daria para o nosso telespectador evitar choques? Bem lembrado. Devemos ter muito cuidado ao lidar com a eletricidade. Nosso corpo, apesar de uma certa resistência elétrica, fica bastante vulnerável quando estamos molhados ou descalços. Toda a corrente elétrica deve retornar à Terra, que funciona como um grande reservatório de cargas. Ela sempre vai de um ponto a outro, procurando o caminho mais fácil, de menor resistência. Durante um choque, esse caminho pode ser inofensivo ou fatal, a depender da intensidade da corrente e do que ela encontra pela frente. Se uma corrente intensa passar pelo coração ou pulmões, paradas cardiorrespiratórias ou até a morte pode ocorrer. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando o assunto é eletricidade, principalmente no manuseio de chuveiro elétrico, de instalações elétricas e aparelhos eletroeletrônicos. Somente um técnico profissional está habilitado a fazer manutenção com segurança. E falando em segurança, nossos astronautas tiveram um pequeno problema no espaço. Rápido, oficial, cheque as leituras do Sol. Senhor, precisamos sair desta área. A tempestade solar está ficando cada vez mais forte. Muito bem, oficial. Manobra bom bordo. Vamos retornar. Já temos informações suficientes para o nosso banco de dados. É pra já, senhor. Aperte o cinto. Cinto? Que cinto? Espera aí. Vai devagar. E assim a ciência evolui, e o espaço continua instigando a curiosidade humana e alimentando a imaginação dos poetas.
O meu pai era servente, a minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal, eu morava na periferia da cidade. Lá em Bauru, eu comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar em casa, eu era eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal, essa foi a minha primeira profissão. E o meu sonho era ser piloto, só que não tinha dinheiro para pagar o curso de piloto civil lá, né? E eu lembro que os pilotos da época falaram, por que você não entra na Força Aérea? Que você gosta disso, de repente lá você vai ter uma carreira e etc. Eu estudei basicamente a minha vida toda em escola pública. Havia um respeito muito grande pelos professores, o que eu acho essencial que exista. E a melhor coisa que você tem para te levar para frente é justamente a educação que vai te dar uma base sólida, concreta, para você crescer na vida, ter conhecimento, ter satisfação nas coisas que você faz, etc. A física e o cotidiano